É, antes que a luz desapareça de vez e sejamos obrigados a recorrer à invenção do Thomas Alva Edison, vamos aqui tratar dos assuntos do dia, né? Hoje cedo, como eu sempre faço, eu acompanhei com muita atenção, né? E com muito desvelo o momento antagonista com Cláudio Dantas. E ele se referiu a um assunto que é furo, e eu já estou acostumado a dar furos aqui do antagonista e da revista Cruzoé, que é o fato de que a Polícia Federal descobriu, em primeiro lugar, que Tiago Eliezer Martins, o Chiclete, tem uma passagem na polícia, não por um caso de hackeamento, que é um caso. É um crime, mas não é um crime tão grave, né? Mas por um caso mais grave, um caso de estelionato bancário. Ele invadiu contas, tirou dinheiro dessas contas e para pagar dívidas que ele tinha no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Isso aconteceu em 2012, já vão 7 anos. Então é bom aproveitar esse furo da Cruzoé e do antagonista para chamar a atenção para o fato de que é muita irresponsabilidade dessas pessoas que estão usando informações colhidas pelos chamados Arara Hackers, né? Que são os hackers lá de Araraquara, que além de não passarem de fofocas, como disse o ministro Luiz Barroso do Supremo Tribunal Federal, são bastante suspeitas. Agora, recentemente, foi descoberto, inclusive, que houve edição, quer dizer, que o Walter Delgatti, o Vermelho, e esse Chiclete inventaram diálogos entre autoridades para incriminá-las. Bom, eu tenho dúvida até se essas coisas que eles inventaram incriminam alguém. De qualquer maneira, a coisa está ficando mais grave nessa apuração da operação spoofing, né? Afinal de contas, foi descoberta também uma conexão entre o tal do Chiclete com os réus da Operação Luchar, da Polícia do Distrito Federal, né? O Márcio Rezende e o Matheus Roth. Segundo a investigação da polícia, o tal do Matheus Roth era metido com o negócio de clonagem de veículos de luxo. Eles iam a locadoras, pegavam carros alugados e depois clonavam os documentos para vender os carros, né? E o Chiclete é suspeito de ter uma conexão muito grande com esses criminosos. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que ninguém está levando em conta, porque está todo mundo tratando o Glenn Greenwald como se fosse o grande herói da liberdade de imprensa, e eu já denunciei aqui que ele não é jornalista, porque o que ele faz não é jornalismo. Ele roubou segredos do Departamento de Estado americano com Julian Assange, e ele é um traidor da pátria. Além disso, ele tem um passado de bandido, ele tem ligações com a indústria da pornografia, né? Inclusive tinha um negócio de pornografia com um sócio que era também amante dele, depois ficaram inimigos, e hoje ele acusa esse sócio de de ter sonegado impostos, e o sócio o acusa, e o certo é que ele não pode pintar em Nova York, porque ele tem a responder para a polícia de Nova York sobre isso. Então, não é bem assim o grande herói, né, que você vê abraçado com o Chico Buarque, conversando com o Lula lá na prisão, falsa prisão de Curitiba, etc. Então, essa gente tem contato com o crime. Não é uma coisa de hackeamento, é crime. Crime, estelionato bancário, clonagem de automóvel. Quer dizer, o buraco é mais embaixo, mas não se pode dizer que seja uma gente estranha à atividade do pseudo-herói da liberdade de imprensa, que não é o Glenn Greenwald, né? Não é herói da liberdade de imprensa, né? Pois bem, através também do antagonista, eu tomei conhecimento
de que no voto do Gilmar Mendes, além das mentiras de praxe que ele conta, dizendo que o Modesto Carvalhosa é falso professor da USP porque não ganhou numa disputa de cátedra, quando ele é livre docente e tudo mais, e passou 20 anos lecionando na USP, ao contrário do Gilmar Mendes, que leciona na escola que ele mesmo fundou, a Escola de Direito Público, né, lá em Brasília, e ganhando uma fortuna como empresário privado, enquanto é juiz do Supremo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a Procuradoria da Suíça foi acusada pela Justiça Suíça de negócios fora da lei com a Lava Jato. Na verdade, o antagonista conta que em 2017 o Michael Lauer, procurador suíço, teve encontros não ilegais com Gianni Infantino, presidente da FIFA, e como o Ministério Público Suíço estava investigando a FIFA por corrupção, ele foi proibido de manter esses encontros e foi proibido de atuar na investigação. Não tem nada a ver com o Lava Jato. Na Lava Jato, o Lauber, em colaboração com os procuradores brasileiros, levantou lá um processo de 1 bilhão, né, de reais que foram recuperados e devolvidos à Petrobras, ou seja, ao Tesouro Brasileiro, né? Pois bem, por falar assim muito dinheiro, eu queria também abordar hoje que eu tenho já há algum tempo falado para vocês da existência de um lava-toga policial à parte que não depende das tramóias de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Pois é, ontem houve a notícia, né, fechando a semana, de que a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro, como é que é o nome dela? Santiago, foi presa. E o meu querido amigo Fausto Macedo, lá no seu site, no Estadão, no portal do Estadão, no seu blog, aliás, ele revelou que a Polícia Federal encontrou no apartamento dessa senhora 100 mil reais em espécie. É muito dinheiro em espécie, né? Não se compara com os 50 bilhões do outro baiano, o Gedel Vieira Lima, que a Polícia Federal foi um verdadeiro recorde. A foto encantou e assustou o Brasil, né? Mas é muito dinheiro e havia também obras de arte, joias, muito luxo. Lembrou, segundo o Fausto, a Polícia Federal, o encontro de material de luxo semelhante no apartamento do casal Sérgio e Adriana. Anselmo, no caso, Adriana Anselmo, Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro. Então, essa operação Faroeste, que investiga aí R$500 bilhão em negócio de grilagem de terra no oeste da Bahia, ela está sendo uma espécie de lava-toga paralela, já que a lava-toga não sai oficialmente no Senado nem na Câmara, a própria Justiça está cuidando disso. Essa senhora Santiago, a Polícia Federal também flagrou instruções dela para destruição de provas e também bilhetes instruindo destruição de provas. É por isso que ela foi presa. A documentação contra o presidente, o tal do Gesivaldo, presidente, não é Verdivaldo, hein? É Gesialdo, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, continua, mas ele está para ser preso, mas não foi preso ainda. Pode ser que próxima semana, tenhamos notícias sobre isso. Ainda dentro desse campo que eu vivo falando, da lava-toga paralela, né, feita pela polícia e pela justiça, nós temos uma notícia bastante grave. Eu vivo falando aqui para vocês da Operação Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia foi iniciada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público contra a Camargo Corrêa, mas foi interrompida por um voto do então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o César Asfor Rocha.
ela foi até hoje citada como o caso mais espetacular de combate à corrupção que deixou de ser realizado no Brasil ainda antes do Mensalão e do Petrolão, né? Pois é, sabe o que é que a polícia encontrou quando fez buscas e apreensões na casa de César Asford Rocha? Nada, nenhum computador. Não podia encontrar computadores que lembrassem ou que pudessem dar alguma pista de que o Palocci tem ou não tem razão quando disse que, apesar de ter sido prometida ao César Asford Rocha uma vaga no Supremo e não ter sido dada, ele recebeu 5 milhões e deu aquele voto que parece esses votos novos aí do STF, um voto em que ele enterrou a Castelo de Areia, recebendo 5 milhões da Camargo Real, Odebrecht da época, né? Porque tudo começou numa denúncia anônima, então chegaram à conclusão que provas recolhidas depois de denúncia anônima não valem. Agora, recolhidas depois de crimes, como é o caso dos hackers, vale, né? Então, antes de terminar, eu quero pedir desculpas por um erro que eu cometi. Na verdade, os 2 votos a favor do decreto infame do José Antônio Dias Toffoli são de Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. Gilmar Mendes, covardemente, voltou atrás. E o próprio Toffoli também voltou atrás, de forma que a votação foi 9-2. Vamos esperar qual é o truque que eles têm quarta-feira, antes de encerrarmos esse caso. Eu só quero dizer que o Gilmar Mendes também já tirou o seu embargo da investigação do Ministério Público do Rio sobre o primogênito de Bolsonaro, o senador e ex-deputado da Alerj, deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro. Vamos enfrentar o fim de semana com galhardia, ainda temos o domingo, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.